Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre marketing para oficinas. Para você que é dono de oficina, para você que é entusiasta de marketing, está querendo entender melhor o que funciona hoje, já anuncio ou estou começando a anunciar, tive alguma experiência que não deu certo ou que deu pouco certo e estou querendo me aprofundar no assunto. Hoje você vai aprender como fazer marketing para oficina em 2026. Muito prazer, meu nome é Fernando Gobi, eu sou especialista em marketing de oficinas. Eu apliquei as estratégias que eu vou estar mostrando para vocês em duas oficinas próprias, onde a gente levou, em 6 meses o faturamento do zero a 100 mil. Começamos desde o zero. E hoje a gente ajuda mais de 80 oficinas em 18 estados no momento desse vídeo a estarem faturando mais, a estarem vendendo mais, a estarem tendo maior lucro com mais clientes particulares. Tá, vamos aqui já rapidamente, para estratégia de marketing para oficinas. Eu vou falar o que a gente está utilizando hoje, seja internamente, seja nos nossos clientes, tá bom? Quiser saber depois mais informações sobre como o nosso trabalho funciona, só tocar ali no link que vai estar ali na descrição desse vídeo, fala com a gente pode ajudar a sua oficina a vender mais. Mas vamos aqui rapidamente passar, isso aqui vai ser uma série de vídeos, provavelmente a gente vai deixar aqui, salva a playlist, para você estar acompanhando e estar aprendendo tudo o necessário para colocar o seu marketing para rodar, tá, gente? Aqui é para colocar para funcionar. Tudo que a gente aplica, tudo que a gente usa de forma efetiva, sem pegadinha, sem fórmula mágica, aquilo que funciona hoje. Então, assim, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a estratégia de forma geral, que é o intuito principalmente agora desse início. Vamos falar sobre a importância ali do WhatsApp, perfil do Google Meu Negócio, site, tem a parte de redes sociais, né? O Google Ads, né? A plataforma de anúncio ali do Google, a plataforma de anúncio ali, você anunciando patrocinado ali no Instagram, no Facebook e principalmente a parte comercial. Vamos entrar também em algumas estratégias específicas e vamos lá para o início da nossa jornada aqui e entender o que funciona hoje para estar trazendo clientes para a nossa oficina. Muita oficina que está acompanhando a gente, que vai estar vendo esse vídeo, poxa, ainda não comecei, ou ainda não tenho um perfil do Google, Instagram, ou então já tenho, mas não funciona direito, não traz. Cara, vou estar esmiuçando, tá? A palavra é esmiuçando, gente. A nossa estratégia, bem no detalhe, para você entender, né? E realmente saber o que tem que ser feito, né? A rotina da oficina, ela é exaustiva, nós somos do segmento, a gente super entende que às vezes a gente não consegue ir muito a fundo em cada detalhe, só que dentro das atribuições do gestor, o gestor precisa entender marketing, né? Muito se fala sobre cursos técnicos, curso daquilo, de ferramenta, de scanner, de câmbio automático, de não sei o que lá, e a gente vê muito ainda as oficinas precisando se aprimorar em vários assuntos, desde gestão, a parte comercial, a parte de marketing, como atrair clientes, enfim. Vamos lá para o nosso início. Primeiro ponto, né? O que funciona hoje, né, de forma bem resumida para vocês? É o básico bem feito, tá? Fernando, faço conteúdo para o Instagram, posto stories, faço conteúdo para as redes sociais, faço um patrocinado. O que eu faço hoje de início? Como que eu faria para a gente poder começar a atrair mais clientes? Gente, você investiu uma fortuna na sua estrutura, pintou, colocou chão, às vezes colocou até um epóxi ali legal, uma fachada bacana, às vezes uma fachada de ACM, investiu bastante ali na oficina, né? E a gente sabe o custo que tá as coisas hoje, né? E você investiu bastante ali no presencial, né? E no online ainda, né? Tá começando agora, né? Enfim, né? Tá querendo se aprimorar agora para poder atrair clientes. Funciona muito bem. O marketing, se você ainda não conseguiu fazer funcionar, ele funciona bem, direito. Só que hoje, gente, hoje tá um pouco mais difícil. Muita oficina anunciando, muita oficina abrindo em cada esquina, os mecânicos saindo da oficina, os funileiros, enfim, e abrindo suas próprias oficinas e começaram a aumentar a concorrência, né? A concorrência aumentou. Então, o que seria o básico bem feito? Vou colocar aqui, né, de forma resumida. Um perfil do Instagram apresentável, tá? Grava essa palavra apresentável. Um perfil do Google que vai validar a qualidade do seu serviço, que te mostre a autoridade como sendo um prestador de serviço de alta qualidade. Conteúdos estratégicos,
tá, na rede social, que vão também passar essa questão da qualidade. Entenda uma coisa, se a gente quer sair da guerra do preço, conseguir acertar a precificação que você sabe que precisa ajustar, a gente precisa mostrar a nossa melhor versão no digital. Então, nós precisamos estar mostrando nossa. Ah, Fernando, mas a minha oficina ainda é pequena, não é organizada. Cara, toda a sua oficina pintada, organizada, sem lixo, sem bagunça, você tem que mostrar o que você tem de melhor. Escolhe um canto, uma parede para você poder fazer seu material ali e mostrar a sua melhor versão. Lembre-se que o cliente ali está passando, ali rolando o feed, está ali, vai interagir uma vez com a sua oficina. E nessa vez que ele está buscando o serviço, ele precisa ter uma excelente primeira impressão. Então, dentro do que eu falei aqui de básico, bem feito, vamos falar 2 pontos. Primeiro ponto, o perfil do Google, boas avaliações, boas fotos, vídeos ali no perfil. As melhores fotos é a melhor versão da sua oficina. Muitas avaliações. Quando você pega ali no raio de 5 quilômetros, você tem que estar acima da média de avaliações. Se a média de avaliações da minha região, das oficinas que está em volta, são de 30, quem se destaca está acima, 40, 50. Era essa informação. Bem otimizadinho, fotos profissionais, perfil do Google. Perfil do Instagram também, completamente organizado, otimizado ali, mostrando a melhor versão. Vídeos estratégicos mostrando que você tem competência técnica para resolver o problema do cliente. Não estou falando ainda nem de patrocinado. É da base, da estrutura, para você ter algo que a hora que o cara entre, caramba, que bacana, me passou confiança, gerou ali aquela credibilidade para o cara clicar no botão, falar no WhatsApp, agendar com você um serviço, um diagnóstico, enfim. Essas duas ferramentas hoje são importantíssimas. Posso explorar outras redes, Fernando? TikTok, próprio Facebook, YouTube? Sim. Mas dentro do que a gente vê assim do segmento, o Instagram é uma excelente ferramenta de vendas. Então, tem um público comprador muito grande. Então, normalmente as pessoas vão no Instagram para validar ou vão no Google para validar, vice-versa. Tá? Como a gente sabe da correria, da rotina, explore primeiramente uma rede social de forma bem efetiva, de forma bem profissional. Depois você pode ter uma capilaridade e tá, né, tendo mais de uma rede sendo alimentada. Então, sem investir ainda em anúncios, sem investir em tráfego pago, você organiza a casa. Fernando, quero colocar uma gasolina, quero acelerar os resultados. Aí a gente entra no tráfego pago. Vamos estar falando bastante aqui nessa série de vídeos aqui sobre como a gente vai fazer o tráfego pago. Anuncio no Google, anuncio no Instagram. Vamos falar caso a caso como que é a estratégia hoje. Então é isso, entendam que a gente precisa estar muito bem posicionado, mostrando a nossa melhor versão, colocando uma gasolina ali o tráfego. E o terceiro ponto, tá? Estando bem posicionado, colocando uma visibilidade boa ali no tráfego. O comercial hoje é a engrenagem que vai fazer o carro chegar na oficina. Antigamente, quando a gente começou lá em 21, 22, anunciar, 21, não precisava de tanta energia comercial. Foram abrindo mais oficinas, o brasileiro foi se conscientizando, a concorrência aumentando, muitos anúncios. O comercial se mostra hoje a engrenagem mais importante para que o resultado que você está investindo aqui no marketing funciona e que traga realmente cliente para sua oficina, que não seja um custo, mas um investimento, que eu coloco um dinheiro e ele volta mais. Esse é o objetivo do marketing digital. Quando a gente fala, né, de estratégias de captação de clientes. Gente, não estou falando aqui de social media, de redes sociais, de produzir conteúdo para ganhar seguidor, curtida, comentário, visibilidade ali. Estou falando nós estaremos falando de estratégia de captação de clientes, tá? Porque aí a estratégia de seguidor, aí é outra coisa, é outra dinâmica. E aí já é um ponto que a gente não prioriza nesse tipo de conteúdo que a gente está passando para vocês.
é trazer cliente para a oficina. O caminho mais fácil, mais ágil de utilizar a ferramenta de marketing para colocar carro no teu pátio. E voltando aqui para nossa apresentação, então o que funciona hoje, já falei que são 3 pilares aí. Quanto investir? Esse ponto é um ponto assim de muita dúvida, de muitas oficinas, né, que às vezes ainda não tiveram a sorte, ou não tiveram ainda a oportunidade de ter um trabalho efetivo de marketing. Poxa, investi naquela agência, gastei tanto, coloquei toda semana, colocava tanto e não deu retorno, não apareceu carro. Mas aí eu falo para vocês assim, que tem um número hoje, ele se mantém desde o ano passado, a gente ainda trabalha com esse número esse ano, é que seria um investimento bacana, que vai gerar bastante contato no seu WhatsApp para você começar a ter resultado no marketing digital. Mais ou menos 1.500 por mês. Isso, gente, é um investimento em anúncios patrocinados. Ah, vou fazer sozinho, Fernando. 1.500 por mês. Vou fazer uma agência, com uma agência, vou contratar um gestor de tráfego. Tem o custo, né? Ali tem o custo de ter uma pessoa que você terceirizou esta responsabilidade. Digamos que você queira contratar uma agência especializada no segmento como a nossa, tem o custo dessa agência para colocar em cima, né? Pelo fato de ser uma empresa que é especializada no segmento, teoricamente, né, ela teria capacidade técnica de ter um resultado maior do que você, o dono, o gestor, o empresário, que tem mil e uma coisas para fazer e não vai conseguir dar aquela atenção devida a essa área tão importante hoje, que é a área de colocar carro no pátio pelo digital. Então, assim, gravem esse número. Fernando, mas eu não tenho 1.500 hoje, eu só tenho R$ 1.000. Assim, prestem atenção, como você ainda não tem esse faturamento adicional, fica difícil, né? Você fala assim, cara, é mais um custo, né? Tanto custo na oficina. Mas pensa que se você colocar 1.500 e vai voltar mais do que isso, né? Não é um custo, é um investimento. Então é isso que a gente tem que quebrar a cabeça. O marketing, quando bem feito, ele é um investimento e vai fazer parte do seu DRE. Então, todo mês você vai ter um investimento. Você vai perceber que nos meses que você falhar com esse investimento, o faturamento volta um pouquinho para trás. Tá? Não é para representar um valor significativo, 70%, 80% de faturamento, mas a gente precisa colocar ali 20 a 30% de faturamento adicional através do marketing digital. O restante tem que ser cliente recorrente, né? Cliente da base, que já está com a gente já. Qual a expectativa de retorno? Então, assim, gente, sendo bem transparente com números que a gente tem da dos nossos clientes, que a gente tem internamente nas nossas oficinas, enfim. Você vai ter um retorno de 10 a 20 vezes o valor que você investiu. Em casos específicos, construir uma marca muito forte, ou então trabalho com alguma coisa muito específica, exemplo, câmbio automático, que tem um ticket muito alto quando tem uma caixa completa, ou serviços com carros importados, né? Trabalho com motor, né? Que representa ganhos consideráveis aí, você tem um retorno bem maior, né? Mas no geral de 10 a 20 vezes. O que que significa isso, Fernando? Coloquei 1.500, voltou 15.000 em serviço, peça e mão de obra, tá? Não estou falando aqui de pneu, aí já é uma conta um pouco diferente, porque dentro de pneu você tem que calcular margem, né? Aquilo que sobra do pneu, mas aquilo que vem de serviço e a peça, tem o lucro da peça. Mas pensa em peça-serviço, né? Indo aqui já para o lado de mecânica, tá? Embora a gente fale às vezes de forma geral, assim, de todos os segmentos, seja funilaria, lanternagem, chapeação, latuaria, tem vários termos aí de todos as regiões do país. Temos estética automotiva, loja de pneu, acessórios, enfim, né? Esse retorno ele se mantém mais ou menos nessa média.
Então, coloquei 1.500. Coloquei 15 mil de peça e serviço na oficina. 30 mil de peça e serviço quando está muito bom, o comercial alinhadinho. 30 mil de peça e serviço. Fernando, meu ticket médio hoje na minha oficina é mil reais. Vamos fazer a conta com R$ 1.000. Coloquei mais 15 carros, de 15 a 30 carros na minha oficina. Pensa isso, mais um carro por dia, mais dois carros por dia, investindo 1.500. Para isso, gente, tem que estar bem alinhadinho e a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos aí, nos próximos vídeos que a gente vai estar soltando. Então pensa assim, se meu ticket está R$ 1.000, tá um ticket um pouco baixo, a gente precisa subir para 1.500, com a precificação, com a comercial, a gente consegue colocar de 15 a 30 carros por mês, sendo bem justo, assim, bem conservador, tá, gente? Bem conservador mesmo, tem uma expectativa nesse ponto. E aí a gente vai para métricas importantes. Como eu acompanho o resultado desse trabalho, Fernando? Como eu sei o que eu acompanho, né? A agência, às vezes eu tenho uma agência, um gestor, o cara me manda uns relatórios lá esquisito. O que eu tenho que acompanhar, Fernando? Cara, primeiro você tem que acompanhar um número chamado ROAS. O que é ROAS? É um nome bonitinho em inglês, tá? Mas é o retorno sobre o investimento que você faz em marketing. Mais propriamente dito, em cima do tráfego pago. Então, assim, se eu coloquei 1.500 e veio 15 mil de serviço e peça, a gente tem um retorno de 10 vezes, um ROAS de 10 vezes. Então, é esse número mais simples. Então, você acompanha o retorno. Se o retorno está baixo ou quase zero, né, não está compensando, é um custo. Se o retorno está, por exemplo, 5 vezes, eu botei 1.500 e veio 7 carros de 1.000, 8 carros de 1.000, R$ 8.000. Tá bom? Tá. Poderia estar melhor, né? Pensando em recorrência, que o carro vai voltar sempre, né? Não é tão ruim. Mas pelos números que a gente tem, dá para ser melhor. Custo por lead. Custo por lead. O que é o tal do lead, Fernando? Lead é um nome bonito também do marketing que o pessoal utiliza para uma oportunidade de negócio. É o contato no seu WhatsApp, resumindo, né? Chegou um interessado pelo anúncio, ele clicou ali e falou com você. Esse é o tal do lead. Então a gente precisa analisar esse custo por lead. Tem algumas métricas, hoje a gente tem alguns números de referência que você pode estar pagando. Depende se você trabalha com pneu, com peça, ou propriamente com serviço, com manutenção. Né? Você pode pagar desde 2, 3, 4, 5 reais, até 10, 12, 15 reais, ou às vezes um serviço muito específico, muito nichado, R$ 20 num lead, né? E você ter ali um retorno. Pô, Fernando, mas paguei R$ 20. Tá bom, mas se você pagou R$ 20 e de R$ 20 você conversou com 5 pessoas de R$ 20, gastou 100 e teve um retorno aí de R$ 2.000, é um investimento que se mantém, né? Que faz sentido. Então, o tal do custo do lead é muito importante, porque se a agência ou se você estiver fazendo um anúncio de forma errada, esse custo vai ser muito alto. E aí ele não vai funcionar direito. Você vai botar muito dinheiro para pouco retorno. O fechamento em vendas, né? Que às vezes você fala assim, pô, tá chegando contato só curioso, tá chegando contato e não fecha, e não vira venda. Esse é um indicador essencial para a gente entender onde que está o problema. E a gente vai metrificando se o problema está no marketing, se o problema está no comercial. É um número importante. Se de 10 contatos que chega, eu fecho 2, eu estou muito bom, cara. Eu estou prontinho para poder escalar a minha verba para outros patamares. Agora, se de cada 10 contatos eu estou fechando no máximo um e às vezes nada, o fechamento costuma ser baixo e isso impacta diretamente no investimento. Normalmente, quando está muito ruim o fechamento de venda, você pode colocar investimento em marketing que o retorno vai ser muito baixo. E aí que a gente entra com a engrenagem do comercial que eu falei, que é muito importante. O quinto ponto, né, como analisar esses resultados, né? Então, toda semana você tem que estar batendo esses números, tem que estar com esse número na mão. Quanto que eu investi? Botei R$ 500 na semana, botei R$ 300 na semana. Me voltou quanto? Quantos carros entraram disso, desse investimento? Porque se você deixar às vezes para fazer mensalmente,
você não vai ter a noção você não vai ter o controle exato daquilo que você fez. Então é muito importante, né, se você tem uma agência, se você tem um prestador, que você cobre ele, né, e que ele te passe essas informações de quanto investiu, e você do seu lado tem que ver quantos carros entraram, né, seja de forma manual, colocando ali no grupo, numa informação para ele, seja no sistema de gestão e depois compilando isso para passar para a empresa de marketing. É muito importante, gente, até falando desse ponto aqui, ó, que a agência ela tem a informação do marketing. Ah, mas ela pode ter o acesso ao meu WhatsApp. Cara, são muitas conversas para a agência, para assessoria ter acesso. O teu comercial, o teu consultor, o teu vendedor, o teu atendente, ou até mesmo você tem que passar de alguma forma. Poxa, fechei um cliente do marketing, mais ou menos aqui R$ 1.000. Fechei dois essa semana, 2.500, fechei três. Essa informação é importante para saber que se está indo no caminho certo, se dá para a gente poder acelerar mais o resultado, colocar mais verba, investir mais, né? Ou se temos que fazer alguma adequação, seja no processo de marketing, seja no processo de vendas, um treinamento, né? Hoje as assessorias, hoje as agências se tornaram assessorias, né? O que que é uma assessoria? Já é um trabalho um pouco mais voltado para comercial, assim como a gente faz o trabalho lá da consultoria, que nós damos tanto na parte do marketing, quanto na parte de vendas, né? Às vezes um pouco de gestão também, principalmente na parte de precificação, que é um ponto muito importante para que o resultado vire realmente lucro no bolso do dono da oficina. Mas é importante, né, a gente ter essas métricas, porque sem dados a gente não consegue tomar ação. Então começa pelos dados, quanto eu coloquei e quanto eu investi. E assim você vai conseguir, né, implantar de uma vez por todas um marketing que funciona. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre cada um dos pontos, né, cada um dos detalhes que vai ajudar a sua oficina a estar vendendo mais, a estar podendo extrair retorno financeiro do marketing digital.